Quais são as suas lembranças de quando você era adolescente, começando a adolescência, lá quando você tinha 12, 13 anos? Você tem bastante lembrança dessa época? Eu tenho uma particular. Eu tinha 12, 13 anos, eu ganhei um violão do meu pai e comecei a aprender violão. E para pagar minha professora, eu comecei a dar aula de violão. Cheguei a ter 6 alunos. Essa semana eu encontrei, encontrei o caderno onde tem uma tabelinha com o nome completo dos 6 alunos que eu tinha. São boas lembranças que a gente traz, da adolescência. Agora, eu queria conversar sobre a adolescência de Jesus. Nós estamos estudando o livro de Lucas e é o único evangelho que fala sobre muito pouquinho sobre a adolescência de Jesus. Bom, José e Maria, os pais de Jesus, eles foram morar em Nazaré. E Nazaré, eles buscavam cumprir as idas para Jerusalém, como a lei judaica decretava. E eles então iam, e um dia, quando Jesus tinha 12 anos, na festa da Páscoa, eles levaram Jesus para Jerusalém. E eles levaram de Nazaré para Jerusalém em torno de 145 quilômetros, e mais ou menos uns 5, 6 dias de viagem a pé. E depois das festas, eles saíram para a estrada. E quando eles estavam indo, depois de caminhar um dia, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E eles retornaram para Jerusalém. A palavra conta lá em Lucas, capítulo 2, 41 a 52, que eles demoraram 3 dias para encontrar Jesus. E quando encontraram Jesus, eles ficaram surpresos, porque eles encontraram Jesus, no versículo 46, fala que ele estava no templo, no meio dos doutores, ouvindo os doutores se interrogando, e que todos que estavam ouvindo se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, logo que seus pais o viram, também ficaram maravilhados. Mas sua mãe lhe disse: filho, por que você acha assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Eles não compreenderam, porém, as palavras que Jesus tinha dito. Sabe, eu vejo a importância dos pais. José e Maria levava Jesus ali cumprindo todo o protocolo, todo aquele ritual judaico, quando a criança judia tinha 12 a 13 anos, e tem o bar mitzvah. Mitzvah. Esse bar, ele significa filho do mandamento. Ele tinha que ir para Jerusalém e era uma passagem de cumprimento das leis para maturidade religiosa. Então aquele menino, ele se tornava como um menino da sociedade judaica. Oficializava a sua passagem. Sabe, a gente vê aqui algumas coisas muito importantes nesse texto. No capítulo 2, versículo 40, diz que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Depois, a gente vê aqui no versículo 46, que ele estava entre os doutores da lei, estava estudando, de uma forma inteligente. E no 52, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Faz lembrar aquele texto de Isaías 11:2 que diz que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Coisa linda, a cumprimento da palavra de Isaías, a profecia de Isaías, E a gente vê que havia uma consciência de Jesus, quando ele diz lá no versículo 49, eu estou na casa do meu Pai. Ele sabia a sua identidade, a sua missão, filho do Pai eterno, Jesus Cristo. Como que a gente precisa colocar Deus como prioritário na nossa vida. Era isso que Jesus estava fazendo e ele me ensina. E ele ensina também que ele tinha entendimento da sua autoridade, da sua identidade. E a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa missão? O que eu estou precisando priorizar hoje?
e eu não tenho feito isso, e eu preciso fazer. Eu preciso, a exemplo de Jesus, buscar a palavra de Deus para crescer em sabedoria, estatura e graça. Eu preciso disso, eu preciso buscar ficar cada dia mais parecida com Jesus, de um modo saudável, né? Não só diante de Deus, mas também diante dos homens, na minha postura de vida, nos valores que eu busco, nas minhas prioridades. Eu tenho feito isso, que nós e os nossos descendentes possamos ter esse equilíbrio de crescimento físico, espiritual, emocional, mental, né? E a gente precisa parar muitas vezes para pensar qual área da nossa vida está precisando de cuidado. Às vezes é o físico, a gente precisa cuidar do físico, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Às vezes é o espiritual, temos buscado pouco a Deus, né? Precisamos buscá-lo mais. Às vezes é o emocional, precisamos respirar fundo, pedir a Deus que nos ensine a perdoar, pedir perdão, um relacionamento com os outros, né? E o mental, a gente buscar atividades, né, que desenvolva a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, né? Então, qual a área da nossa vida que está precisando e que a gente possa estar sempre melhorando, né? E exemplo de Maria, que a gente possa estar meditando, guardando as coisas boas no nosso coração. Aqui diz no versículo 51, segunda parte, que a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E que a gente possa fazer isso também, meditar, guardar no nosso coração. Que também nós passamos isso, né? Eu estava lendo a história de um alemão, um professor idoso, e ele de noite ele lia a sua palavra, orava para o Senhor, e daí ele terminava e dizia: Senhor, que bom que é ter o Senhor como meu amigo, o Senhor continua meu amigo, como é bom a gente renovar dia a dia esse relacionamento, essa amizade. Que a gente possa também fazer isso em nome de Jesus. Amém? Que a gente não se descuide nem do físico, nem do espiritual, nem do emocional e nem do mental. E que possamos crescer com equilíbrio perante Deus e perante os homens, procurando fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.